Olá, futuro soldado paulista, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de matemática do concurso da Polícia Militar de São Paulo para o cargo de soldado, que aconteceu no ano de 2014, no primeiro semestre de 2014, na verdade, né? Nesse ano parece que o governador estava bonzinho e teve 2 concursos, né? Aqui no canal eu já disponibilizei uma prova de 2014, você encontra essa outra prova de 2014 nesse link, bem como nesse link você encontra diversas outras provas dos concursos da VUNESP para o cargo de soldado da Polícia de São Paulo, além de dicas importantes, né? Vê lá, tem um vídeo com as questões que são mais cobradas, né? Os temas que são mais cobrados nesse concurso da VUNESP. Valeu? Antes da gente começar esse vídeo, deixa eu compartilhar com você uma mensagem legal que eu recebi essa semana. O Marcelo, 3 meses atrás, ele escreveu, né, como comentário num dos vídeos, ansioso porque a prova estava chegando, a prova do concurso da Polícia Militar de São Paulo para soldado, né? E aí, 4 dias atrás, ele escreveu novamente, falando, graças a Deus, passei, o meu TAF será em maio, muito obrigado, você me ajudou muito. Primeiro, parabéns, Marcelo, por essa aprovação. Espero que você consiga, né, a aprovação lá no TAF e nos outros exames que estão por vir. E, na verdade, eu quero compartilhar com você, né, que está vendo esse vídeo, para que você mantenha o seu foco. Se por um acaso você está estudando exclusivamente pela internet, por esses vídeos, né, que eu disponibilizo para você, é possível que você consiga a sua aprovação só estudando assim, isso só depende de você. Se você se dedicar, você tem grandes chances de conseguir a sua aprovação. Então, não perca o foco, mantenha o foco, né? Não deixe de estudar um dia sequer para você conseguir alcançar o seu objetivo, assim como o Marcelo já conseguiu nessa primeira fase. Valeu? Eu estou compartilhando para você, para te ajudar a te motivar ainda mais, ok? Agora sim, vamos resolver as questões dessa prova. Não vamos resolver agora. Eu preciso te pedir para se inscrever aqui no canal. Se você ainda não está inscrito, clica nessa carinha aqui do lado e se inscreve para ajudar o canal a crescer. E claro, divulga esse conteúdo nas suas redes sociais, pode ser? Coloca no Facebook, manda para alguém que você quer ajudar a se preparar para passar junto com você no concurso. Manda pelo WhatsApp, né, pelo Twitter, onde quer que seja. Conta para alguém sobre este canal, ok? Agora sim, vamos começar. Vamos lá? Essa primeira questão dizia: em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeitos e o número de xícaras perfeitas nessa ordem é 2/3. Se o número total de xícaras do lote é 320, então a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos nessa ordem é qual? Então, aqui o problema está falando que a razão, o que é a razão? É a divisão entre as xícaras com defeitos e as xícaras perfeitas é igual a 2/3. Ele está falando isso aqui, ó. Xícaras com defeitos dividido por xícaras perfeitas é igual a 2/3. Isso significa que D é igual a 2 e P é igual a 3? Não necessariamente. Por quê? O total de xícaras com defeitos mais perfeitas tem que dar 320. Então, D não pode ser 2 e P não pode ser 3. Mas o número de xícaras com defeitos vai sim ser um número proporcional a 2, enquanto que o número de xícaras perfeitas vai ser um número proporcional a 3. Vamos escrever essas proporcionalidades? D é proporcional a 2, P é proporcional a 3. Agora, você precisa transformar esses símbolos em igualdade. Para transformar uma proporção em uma igualdade, você substitui o símbolo e multiplica o número que está do lado direito da proporção por uma constante, que aqui eu chamei de K. Então, D vai ser igual a 2K, P vai ser igual a 3K. Certinho? Agora a gente já sabe, então, o número de xícaras com defeitos e o número de xícaras perfeitas. Se a gente somar essas duas xícaras, o total tem que dar 320. Vamos fazer isso. Xícaras com defeitos mais xícaras perfeitas é igual a 320. Então, 2K, que são as xícaras com defeitos, mais 3K, que são as xícaras perfeitas, é igual a 320. 2K mais 3K dá 5K. 5K é igual a 320. Pego esse 5 que está multiplicando K, passo para o outro lado, ele vai passar dividindo. Então, K é igual a 320 dividido por 5
isso dá 64. Então, a constante vale 64. O problema quer saber o valor da constante? Não, o problema quer saber a diferença entre o número de xícaras perfeitas e o número de xícaras com defeitos. O que é a diferença? É a subtração. Então, se você subtrair xícaras perfeitas menos xícaras com defeitos, qual que é o resultado que você vai obter? A gente sabe que as xícaras perfeitas são 3K e as xícaras com defeitos são 2K. 3K menos 2K dá K, não é? Dá K. E a gente já calculou o valor de K. K é igual a 64. Então, essa diferença, coincidentemente, corresponde ao valor da constante, corresponde a 64. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nessa prova, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários do vídeo que eu te respondo e tento te ajudar a entender. Valeu? Como esse tipo de questão sempre cai nas provas, né, da Polícia Militar de São Paulo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais, o link de outras questões envolvendo esse conteúdo, bem como os outros conteúdos que vão ser abordados nessa prova, tá? Para você treinar. Vamos para mais uma questão. Para irrigar uma horta foram gastos 2/5 da água de um reservatório que estava totalmente cheio e 1/3 da água restante foi utilizada para uso doméstico, restando ainda 50 litros de água dentro do reservatório. A capacidade total do reservatório em litros é qual? Questão de fração, né? O problema é saber qual é a capacidade total do reservatório. Então, a gente vai chamar essa capacidade total do reservatório de X. O problema começa dizendo que foram gastos 2/5 da água do reservatório que estava totalmente cheio. Quando ele fala que gastou 2/5 de alguma coisa, isso significa que ele gastou 2/5 vezes essa alguma coisa, ok? Sempre que você tiver uma fração de alguma coisa, é essa fração vezes essa alguma coisa. No caso, ele gastou 2/5 da capacidade do reservatório. Então, ele gastou 2/5 vezes a capacidade do reservatório, que a gente chamou de X. Se ele gastou 2/5, quanto que sobrou? Sobraram de água, né? 3/5 da capacidade total do reservatório. Se ele gastou 2/5, sobram 3/5. Por que 3/5? O total de água que tem lá no reservatório, 5/5 de X, menos os 2/5 de X que ele gastou, 5/5 menos 2/5 dá 3/5 de X, certinho? E por que eu estou calculando essa quantidade de água que sobrou? Porque o problema continua falando que 1/3 da água restante foi utilizada para uso doméstico. Então, no uso doméstico, eles gastaram 1/3 dessa água que restante, ou seja, 1/3 disso aqui, 1/3 de 3/5 de X, certinho? Então, vamos calcular agora o uso doméstico, é 1/3 de vezes 3/5 de X. 1/3 de vezes 3/5 vezes X. Na multiplicação, você pode simplificar o numerador com o denominador, né? Na fração, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai sobrar 1x sobre 5. 1x sobre 5. Aí, observa, você sabe o tanto que ele gastou, você sabe o tanto que foi usado, que ele gastou no uso doméstico, né? E você sabe que ainda sobraram 50 litros de água dentro do reservatório. Se a gente somar essa quantidade, com esses 50 litros, a gente chega na capacidade total do reservatório, né? Então, a quantidade que ele gastou, mais o uso doméstico, mais os 50 litros restantes, correspondem à capacidade total do reservatório. Então, 2/5 de X mais 1/5 de X, 2/5 de X mais 1/5 de X, que é o uso doméstico, mais 50 litros que sobraram dentro do reservatório, é igual à capacidade total. Soma envolvendo frações. Tem que tirar o MMC. O MMC é entre os denominadores. O denominador aqui é o 5 e aqui é o 1, né? O que está aqui debaixo do 50? É 1. Se não está representado, é 1. Qual que é o denominador do X? Se não está representado, é 1. Né? Então, o MMC entre 5 e 1. O MMC entre 5 e 1 vale 5. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 2x dá 2x. Então, você vai pegar o MMC
dividir pelo denominador de cada um dos termos e multiplicar o resultado pelo numerador, beleza? Então, vamos fazer para cada termo. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 2x dá 2x, mais 5 dividido por 5 dá 1, vezes 1x dá 1x, mais 5 dividido por 1, o denominador aqui é 1. 5 dividido por 1 dá 5, vezes 50 dá 250, igual 5 dividido por 1 dá 5, vezes x, 5x. Se você tira o MMC dos dois lados da igualdade, você pode cortar o denominador. Vai sobrar, então, 2x mais 1x mais 250 é igual a 5x. 2x mais 1x dá 3x. 3x mais 250 é igual a 5x. Passa esse 3x para o lado de cá, ele vai passar como menos 3x. 5x menos 3x dá 2x. Então, 250 é igual a 2x. Pego esse 2 que está multiplicando o x, passo para cá, ele vai passar dividindo. 250 dividido por 2 é igual a x. 250 dividido por 2 dá 125, ou seja, a capacidade do reservatório é de 125 litros. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Para essa questão, como os alunos geralmente têm dúvidas nas questões envolvendo frações, eu vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão envolvendo frações para você treinar. Pega essas questões que eu deixo para você aqui em cima ou aqui embaixo na descrição do vídeo para treinar. Treinar é uma das melhores formas para você fixar o conhecimento, tá? Então, não deixe de treinar questões. Vamos para mais uma questão. Esqueci de falar, como muita gente tem pedido material teórico para rever conteúdos, eu analisei as diversas apostilas que existem no mercado e agora eu tenho indicado aqui embaixo nos comentários do vídeo, você encontra o link com uma apostila que eu considero a mais organizada, né, com os conteúdos mais organizados para você rever essa teoria. Se você está procurando por um material teórico, dá uma conferida nesse link que eu deixei aqui embaixo nos comentários do vídeo. Valeu? Vamos para a questão 23. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer isso, notou que era possível colocar 3 ou 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho, e assim não sobraria borracha alguma na caixa. O menor número de borrachas que essa caixa poderia conter essa é a típica questão de mínimo múltiplo comum. Você consegue visualizar isso? Quando o problema fala que não sobraria borracha alguma na caixa, isso significa que a gente está procurando um número que seja comum a 3, 4 e 5. Quando ele fala aqui que é o menor número de borrachas, ele se refere ao mínimo, né? O menor é o mínimo, mínimo múltiplo comum, beleza? Então, para a gente achar essa resposta, a resposta dessa questão, basta a gente calcular o MMC entre 3, 4 e 5, né? Como que a gente calcula o MMC? A gente tem que fatorar utilizando os números primos, né? Se a gente tem um número par, a gente vai começar pelo 2, né? Porque todo número par é divisível por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então, sobra 3, 2 e 5. O 2 também é par, então continua dividindo por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Agora, não temos número par, então a gente vai dividir pelo próximo número primo, que é o 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. Só sobrou o 5, agora a divisão é por 5. 5 dividido por 5 dá 1, né? Então, a nossa fatoração deu 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado, né? Você tem multiplicação e potência. Resolve a potência separadamente. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3 vezes 5 dá 15. 4 vezes 15 é igual a 60, beleza? Então, ele precisava ter, no mínimo, 60 borrachas para poder fazer essas divisões. Essa é a resposta da questão, a letra B. Certinho? Se liga nessa questão. Treina esse conteúdo aqui embaixo, na descrição do vídeo tem outra questão para você treinar, porque esse conteúdo sempre cai nas provas de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Vamos para a próxima questão. Uma empresa que está selecionando candidatos para preencher algumas vagas disponíveis
recebeu 320 currículos de candidatos interessados e selecionou 25% deles para uma entrevista. Sabendo que 10% dos candidatos selecionados para a entrevista faltaram e que 25% dos que compareceram foram contratados, então, em relação ao número total de candidatos interessados e que enviaram o currículo, o número dos candidatos contratados representa aproximadamente quantos por cento? Esta é uma questão de porcentagem, que é outro tema que sempre cai nas provas da VUNESP. Vamos começar então, né? Eles receberam 320 currículos, total de currículos é 320. Desses 320, eles selecionaram 25%, selecionou 25% deles para entrevista. Então, para a gente saber quantos currículos foram selecionados para entrevista, a gente tem que calcular 25% de 320. Aqui é a mesma coisa do caso da fração. Você vai substituir esse de por uma multiplicação. Então, você vai ter 25%. 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100, de é vezes 320. Professor, posso trabalhar com número decimal? Pode, você vai fazer 0,25 vezes 320, ok? Vou fazer com fração porque eu posso trabalhar com essa fração, eu posso simplificar a fração. 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4, né? Então, eu vou ter 1/4 vezes 320. Agora fica fácil fazer essa conta. 320 dividido por 4, 32 dividido por 4 dá 8. Depois, 0 dividido por 4 dá 0. 80, né? Então, dos 320 currículos, 80 foram selecionados para entrevista. Aí o problema continua. 10% dos candidatos selecionados para entrevista faltaram. Se 10% dos candidatos faltaram, quantos candidatos compareceram à entrevista? Se 10% faltaram, 90% dos candidatos selecionados compareceram à entrevista. Consegue perceber isso? Por que 90%? Quando a gente tem uma porcentagem, o total vai ser 100%. 100%, que era o total, menos os 10% que faltaram, é igual a 90%. Então, para a gente saber quantos candidatos compareceram, basta a gente calcular 90% dos candidatos selecionados, 90% vezes 80. Corto esse 0 com esse 0, corto esse 0 com esse 0, vai sobrar 9 vezes 8. 9 vezes 8 dá 72. Então, 72 candidatos compareceram. Aí, o problema falou que 25% dos candidatos que compareceram foram contratados. Então, quantos candidatos foram contratados? 25% desses 72 aqui, né? Contratados, 25% dos que compareceram. 25%, 25 dividido por 100, de vezes os candidatos que compareceram, 72, ok? 25 dividido por 25 dá 1, 100 dividido por 25 dá 4, 1/4 vezes 72. 72 dividido por 4 vai dar 18. Então, dos 72 que compareceram, 18 candidatos foram contratados. Aí o problema quer saber a quantos por cento esses 18 candidatos contratados correspondem em relação ao total de currículos que eles receberam, em relação a 320. Então, a gente vai considerar o total de currículos 320 como sendo 100%, e esses 18 contratados vão corresponder a x%. Basta a gente resolver essa regra de 3. Multiplica cruzado aqui, ó, multiplica como um x. 320 vezes x é igual a 18 vezes 100. 18 vezes 100 dá 1.800. Pego esse 320 que está multiplicando x, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Você vai ficar com x igual a 1.800 dividido por 320. Fazendo essa continha, você chega na resposta de 5,6%. Então, esses 18 candidatos correspondem a 5,6% em relação ao total. Essa é a resposta desta questão. Questão de porcentagem é batata na prova da Polícia Militar de São Paulo para o cargo de soldado. Todo ano tem questão de porcentagem. Por isso, aqui embaixo na descrição do vídeo, você encontra outra questão de porcentagem para você treinar. Valeu? Tá curtindo as explicações? Tá entendendo? Se tiver,
larga o joinha no vídeo, compartilha esse vídeo. Vamos lá, compartilha com alguém, vai? Valeu. Vamos para mais uma questão. Com um pote de sal, um restaurante prepara vários pratos de sopa, cada um deles contendo 3 gramas de sal. Sabendo que o sal desse pote é utilizado somente no preparo da sopa, então, se em cada prato de sopa forem colocados apenas 2 gramas de sal, então, com a mesma quantidade de sal do pote, será possível preparar 100 pratos de sopa a mais. A quantidade total de pratos que poderão ser preparados com apenas 2 gramas de sal em cada um é qual? Esse é o típico problema que envolve expressões algébricas. Você tem que construir expressões a partir dessas informações. Então, imagina, você tem lá um pote de sal e vai colocar desse pote 3 gramas em cada um dos pratos que são feitos. Quantos pratos de sal vocês conseguem fazer, né, com esse tanto de sal que tem no pote? A gente não sabe. Então, a gente vai chamar essa quantidade de pratos que são feitos de x, beleza? O total de sal vai ser igual a 3 gramas de sal, que é o conteúdo de cada prato, vezes x pratos de sal que podem ser feitos com esse total, entendeu? O problema não nos falou qual é a quantidade de pratos que podem ser servidos, podem ser feitos se forem colocados 3 gramas de sal em cada um. Mas se eu multiplicar o número de pratos que existem, que vão ser feitos, vezes a quantidade de sal que é colocada em cada prato, eu vou chegar no total de sal. Então, se eu chamei a quantidade de pratos de x, o total vai ser igual a 3 vezes x, quantidade de sal que tem em cada prato, vezes o número de pratos que são feitos. Beleza? Essa é a primeira condição. A segunda condição fala que eles vão passar a colocar 2 gramas de sal por prato. E quando eles colocam 2 gramas de sal por prato, eles vão preparar 100 pratos de sopa a mais. Então, se antes eles estavam preparando x pratos de sopa, agora eles vão preparar 100 a mais, ou seja, eles vão preparar os mesmos x mais 100, ok? Então, nesse caso, o total de sal vai ser 2 gramas de sal em cada prato, vezes os x pratos mais 100, os x mais 100 pratos, ok? Se eu multiplicar a quantidade total de pratos pela quantidade de sal que é colocada em cada prato, eu chego no total de sal, ok? Então, o total vai ser igual a 2 vezes x mais 100, beleza? Conseguiu visualizar? Antes eram feitos x pratos, agora são feitos 100 pratos a mais. Como que eu expresso 100 pratos a mais? Eu vou pegar o número de pratos anterior, x, e somar 100, né? Aí eu vou ter 100 a mais, beleza? Se eu sei que o total é igual a 3x e o total é igual a 2 vezes x mais 100, eu posso igualar isso com isso, né? Porque se isso é o total e isso é o total, as duas coisas são a mesma coisa. Isso é uma coisa só. Beleza? Então, total é igual a total, ou seja, 3x é igual a 2 vezes x mais 100. Multiplicação fora do parênteses. Você tem que multiplicar o 2 por tudo que está aqui dentro dos parênteses. 2 vezes x dá 2x, 2 vezes 100 dá 200, né? Pego esse 2 que está positivo, ao passar para o lado de cá ele vai passar negativo. 3x menos 2x dá x. X é igual a 200. Então, eram feitos 200 pratos, né? X é igual a 200, com 3 gramas de sal eram feitos 200 pratos. Mas é isso que o problema quer saber? Não, o problema quer saber a quantidade de pratos que poderão ser preparados com 2 gramas de sal. Com 2 gramas de sal são preparados x mais 100 pratos, ou seja, pratos com 2 gramas, x mais 100, o x vale 200, 200 mais 100 dá 300. Então, quando são colocados 2 gramas de sal, é possível se preparar 300 pratos. Essa é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, não deixe de perguntar, não fique com a sua dúvida. Pode me escrever, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu tento te ajudar. Esse tipo de problema também sempre cai nas provas da Polícia Militar de
São Paulo. Então, fica ligado nesse tipo de problema que você tem que criar essas expressões para você não errar na hora da sua prova, ok? Vamos para mais uma questão? 3 amigos, André, Bruno e Carlos, foram a um rodízio de pizzas. Considerando-se o número total de pedaços de pizza consumidos pelos 3 amigos juntos, na média, cada um comeu 7 pedaços. Sabendo que André e Bruno comeram o mesmo número de pedaços e que Carlos comeu 5 pedaços, o número de pedaços de pizza que André comeu foi qual? Então, o problema fala que a média consumida foi de 7, que o Carlos comeu 5 e que o André e o Bruno comeram a mesma quantidade, mas não fala quanto que eles comeram. Então, a gente vai considerar que o André e o Bruno comeram X pedaços, o Carlos comeu 5 e a gente sabe que a média é 7. O problema quer saber o valor de X, a quantidade que André comeu. Então, para a gente calcular o valor de X, basta a gente trabalhar com a média aritmética. Como que a gente calcula a média aritmética? A média é igual à soma dos termos dividido pelo número de termos. Então, a gente vai somar os termos x mais 5, x mais 5, dividir pelo número de termos, 1, 2, 3, dividido por 3, essa média é igual a 7. O problema falou que a média é igual a 7, né? Se o 3 está dividindo todos os termos aqui, você pode pegar esse 3 que está dividindo e passar para o outro lado multiplicando. Por que você pode passar para o outro lado? Porque ele está dividindo os 3 termos ao mesmo tempo, tá? Se ele estivesse dividindo só um dos termos, você não poderia fazer isso. Então, se ele está dividindo os 3 termos, você vai pegar ele e passar para o outro lado, ele vai passar multiplicando, né? Então, você vai ficar com x mais x, dá 2x mais 5, né? É igual a 3 vezes 7, 21. Pego esse 5 que está positivo, ao passar para o lado de cá ele vai passar negativo, você vai ficar com 2x igual a 21 menos 5. 21 menos 5 dá 16. Pego esse 2 que está multiplicando o x, passo para o lado de cá ele vai passar dividindo, x igual a 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então, André comeu 8 pedaços de pizza. Essa é a resposta da questão, a letra A. Certinho? Essa questão, bem tranquila, não é? O que você achou? Essas questões de média geralmente são tranquilas, só precisa lembrar do conceito. A média é igual à soma dos termos dividido pelo número de termos. Valeu? Vamos para a questão 27. Vamos lá. Outro problema envolvendo expressão. Com determinada quantidade de dinheiro, é possível comprar 5 revistas em quadrinhos, todas de mesmo valor, e ainda sobram 2,50. Ou seja, se ele tem uma quantidade total de dinheiro, ele comprou 5 revistas que valiam um preço qualquer, um valor X, e ainda sobrava 2,50. Beleza? Então, 5 quadrinhos de X reais cada um, mais 2,50 que sobraram, vai ser igual ao total de dinheiro que a pessoa tinha. Então, o total é igual a 5 revistas vezes X reais, 5x, mais 2,50. Beleza? Vamos continuar a leitura. Porém, se com a mesma quantia de dinheiro forem compradas 7 revistas de palavras cruzadas, cada uma delas de mesmo valor, sobrarão 50 centavos. Sabendo que uma revista de palavras cruzadas custa R$1 a menos que uma revista em quadrinhos, então o preço de uma revista de palavras cruzadas é qual? Bom, o problema falou que a revista de palavras cruzadas custa R$1 a menos que a revista em quadrinhos. Eu falei que a revista em quadrinhos custava X reais. Então, quanto vai custar a revista de palavra cruzada? Vai custar R$1 a menos, vai custar X menos 1, correto? Então, ele comprou 7 revistas de palavras cruzadas, sendo que cada uma das revistas de palavras cruzadas custava X menos 1 reais. X menos 1 custava R$1 a menos do que a revista de quadrinhos que custava X reais, né? E ainda sobrou 50 centavos. Então, qual que é o total de dinheiro que ele tinha? 7 revistas que ele comprou, vezes o preço de cada revista, 7 vezes X menos 1, mais o troco, mais 50 centavos. Ora,
Se o total é igual a 5x mais 2,50 e é igual a 7 vezes x menos 1 mais 50, você pode igualar isso e isso, porque ambos são valores correspondentes ao total de dinheiro que a pessoa tinha, não é? Então, vamos igualar. 5x mais 2,50 é igual a 7 vezes x menos 1 mais 50 centavos. Multiplica tudo o que tem aqui dentro. 7 vezes x dá 7x, 7 vezes menos 1 dá menos 7. Esse mais 50 eu passei para o lado de cá, ele passou como menos 50. Então, eu fiquei com 5x mais 2,50 menos 50 centavos é igual a 7x menos 7. O que eu posso fazer agora? Vamos lá por partes. Eu posso pegar esse 5x, que está positivo, passar para o lado de cá, ele vai passar negativo. 2,50 menos 50 centavos dá R$2. Pego esse menos 7, que está negativo, passo para o lado de cá, ele vai passar positivo. Então, vou ficar com 2 mais 7. Isso é igual a 7x menos esse 5x que eu passei para o lado de cá. Beleza? 2 mais 7 dá 9. 7x menos 5x dá 2x. Pego esse 2 que está multiplicando, passo para cá dividindo. 9 dividido por 2 dá 4,50. Então, a revista em quadrinhos, cada revista em quadrinhos custa x reais. O x é R$4,50. É isso que ele quer saber? Não, ele quer saber o preço da revista de palavras cruzadas. A revista de palavras cruzadas custa R$1 a menos que a revista de quadrinhos. Então, se a revista de quadrinhos custa R$4,50, a de palavras cruzadas custa R$4,50 menos 1. R$4,50 menos 1 dá R$3,50. Essa é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Essa questão, notou que é exatamente igual àquela questão anterior, a questão 25. São questões em que você vai ter um problema e precisa construir uma expressão para resolver este problema. Se liga nessas questões, porque elas são muito frequentes na prova da Polícia Militar de São Paulo. Vamos para a questão 28. Uma pessoa foi a uma livraria e escolheu 3 livros, um romance, um de aventuras e um de ficção. Porém, por motivos financeiros, decidiu que levaria apenas 2 deles. Se comprar o romance e o livro de aventura, pagará R$53. Se comprar o romance e livro de ficção, pagará R$58. Se comprar o livro de ficção e o livro de aventura, pagará R$55. O valor dos 3 livros juntos é qual? Então, vamos trabalhar com essas informações que ele deu aqui para a gente. Quando a gente soma o preço do livro de romance com o preço do livro de aventura, a pessoa paga R$53. Somando romance com ficção, isso dá 58. Somando ficção com aventura, o valor a ser pago é de R$55. A gente tem 3 expressões. Se a gente colocar uma chave, a gente fica com um sistema. O problema é saber o valor dos 3 livros juntos. Então, ele quer saber o valor do romance mais aventura mais ficção. Para a gente calcular esse valor, então, basta a gente somar essas 3 expressões. A gente vai somar tudo que está do lado esquerdo e depois somar tudo que está do lado direito das igualdades. Vamos fazer isso? R mais R dá 2R, A mais A dá 2A, F mais F dá 2F. Depois, isso vai ser igual a 53 mais 58 mais 55. 53 mais 58 mais 55 dá 166. Ora, a gente tem aqui 2R mais 2A mais 2F igual a 166. A gente quer saber qual é o valor de R mais A mais F. Como que eu faço para saber o valor de R mais A mais F? Eu tenho que dividir tudo por 2, não é? Se eu quero saber R mais A mais F, está tudo multiplicado por 2. Se eu dividir tudo por 2, eu chego no valor de R mais A mais F. Mas se eu posso fazer isso só de um lado? Não. Se eu dividir todos os termos do lado de cá por 2, eu tenho que dividir o termo do lado de direito, né, também por 2. Então, vamos dividir tudo por 2. 2R dividido por 2 dá R, A dividido por 2 dá A, 2F dividido por 2 dá F. 166 dividido por 2 dá 83. Então, a soma, o valor dos 3 livros juntos é R$83. Essa é a resposta da questão, a letra D. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, lembra, pode perguntar, não fique com a sua dúvida. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra outra questão envolvendo o sistema para você treinar. Valeu? Vamos para mais uma questão? Vamos lá!
Questão de conversão de unidade de medida, também sempre cai na prova da PM de São Paulo. Um eletricista dispõe de 5,8 metros de fio de cobre e, para realizar certo serviço, cortou 12 pedaços de 30 centímetros cada um. O restante do fio foi cortado em pedaços de 27,5 centímetros cada um, não restando pedaço algum de fio. O número de pedaços com 27,5 centímetros é qual? Então, ele tinha 5,8 metros e inicialmente cortou 12 pedaços de 30 centímetros. Vamos ver quanto que ele gastou de fio nessa primeira parte do serviço, né? Então, no serviço 1, ele cortou 12 pedaços de 30 centímetros. Quanto que ele gastou? 12 vezes 30. 12 vezes 30 dá 360. Nesse primeiro serviço, ele gastou 360 centímetros de fio. Aí ele pegou o restante do fio e dividiu em pedaços de 27,5. Então, a gente precisa calcular quanto que restou de fio. Ele tinha inicialmente 5,8 metros. Para a gente fazer essa subtração, né, saber quanto que restou de fio, ou eu tenho que converter esses 360 centímetros em metros, ou eu tenho que converter esses 5,8 metros em centímetros. Como a gente tem que dividir o restante em pedaços de 27,5 centímetros, é mais fácil eu converter esses 5,8 metros em centímetros, né? Vamos fazer isso? Como que eu converto 5,8 metros em centímetros? A nossa escala é metro, decímetro, centímetro. Para converter metro em centímetro, eu tenho que andar com essa vírgula duas casas para a direita. Então, 5,8 metros vai ser igual a 58 decímetros, que é igual a 580 centímetros. Ele tinha 580 centímetros de fio, gastou 360. Quanto que sobrou? 580 menos 360 dá 220 centímetros. Sobraram 220. Aí ele dividiu em pedaços de 27,5. Vamos fazer essa divisão então, né? 220 dividido por 27,5 centímetros. Para a gente fazer essa divisão, primeira coisa, tem que eliminar essa vírgula. Para eliminar essa vírgula, você pode andar com ela uma casa para a direita, correto? Para ficar 275. Ao andar com a vírgula do lado de cá, uma casa para a direita, você tem que andar com a vírgula que não está aparecendo aqui, né? Está depois do zero, tem uma vírgula, ela não aparece. Tem que andar com ela também uma casa para a direita. Então, você vai acrescentar um zero, beleza? Andei com a vírgula que estava aqui para cá, andei com a vírgula que estava aqui para cá. Para andar para cá, eu tenho que acrescentar um zero. Então, eu fiquei com 2.200 dividido por 275. 2.200 dividido por 275 dá exatamente 8, porque 8 vezes 275 dá 2.200. Então, o resto é zero. Ele conseguiu fazer, então, com esses 220 centímetros de fio, 8 pedaços, cada um com 27,5 centímetros. Essa é a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Vamos para a questão 30. Questão 30 é outra questão envolvendo conversão de unidades de medida. Um escritório de advocacia precisa imprimir 2 cópias de um mesmo documento e a impressora disponível para realizar o serviço leva 12 segundos para imprimir cada uma das 50 páginas desse documento. Após imprimir a primeira cópia, com 50 páginas, foram feitos alguns ajustes e reparos nessa impressora, que passou a imprimir cada página desse documento em 9 segundos, o que fez com que o tempo gasto para imprimir as 50 páginas da segunda cópia desse documento fosse reduzido em quanto tempo? Bom, então a impressora ficou mais eficiente. Antes ela gastava 12 segundos para imprimir cada página, agora ela gasta 9 segundos. De quanto tempo foi essa redução, né, de impressão de cada página? A impressão passou de 12 segundos por página para 9 segundos por página. 12 segundos menos 9 segundos dá 3 segundos. Então, a impressora reduziu o tempo em 3 segundos por página. Se ele quer saber quanto tempo foi essa redução para 50 páginas, basta a gente multiplicar a quantidade reduzida para uma página vezes as 50 páginas, né? 3 segundos vezes 50 páginas, 3 vezes 50 dá 150 segundos.
Calculados os segundos, agora você tem que converter esses 150 segundos em minutos e segundos. Como que a gente faz isso? Você tem que relacionar isso com os minutos. A gente sabe que 1 minuto é igual a 60 segundos. 2 minutos é igual a 120 segundos. Então, se eu tirar 2 minutos desses 150 segundos, eu vou tirar 120 segundos, né? 150 segundos menos 120 segundos, ou seja, menos 2 minutos, sobram 30 segundos. Assim, nos 150 segundos existem 2 minutos e 30 segundos. Conseguiu visualizar? 2 minutos não são 120 segundos? 120 segundos mais 30 dá os mesmos 150, entendeu? Então, a impressora, o tempo reduzido foi de 2 minutos e 30 segundos. Essa é a resposta da questão, a letra C. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, você encontra outras questões de conversão de unidade de medida. E também vou deixar aqui em cima, pode aparecer, nesse link, você tem outra questão de conversão de unidade de medida para você treinar. Valeu? Tá entendendo? Se estiver entendendo, lembra, deixa o joinha no vídeo. Se ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aí para ajudar o canal a crescer. Clica na carinha aqui do lado e clica no botão vermelho inscrever-se. É rápido e é de graça. Vamos para a questão 31. Questão de figuras planas que também sempre está presente nas provas de soldado da Polícia Militar de São Paulo. Uma sala retangular com 8 metros de comprimento por 5 metros de largura será dividida em duas salas menores, A e B, também retangulares, conforme mostra a figura. Você tem um retângulo, vai fazer uma divisória aqui. Sabendo que a área da sala corresponde a 60% da área da sala original antes da divisão, sabendo que a área da sala A corresponde a 60% da área da sala original antes da divisão, e desprezando-se a espessura da parede que irá dividir as salas, pode-se concluir que o perímetro em metros da sala B será qual? Bom, nessa questão, ele fala então que a área de A vai corresponder a 60% da área da sala original. Mas observe aqui, qual que é a largura da sala inteira antes da divisão? É 5 metros. Qual vai ser a largura da sala A? Vai ser 5 metros. Qual vai ser a largura da sala B? Vai ser 5 metros. A largura de todas as salas, seja da sala inteira, da sala A ou da sala B, vai ser sempre 5 metros, vai ser fixa. O que vai variar vai ser o comprimento. Inicialmente o comprimento é de 8, aí vai fazer a divisória, o comprimento vai ser menor, né? Então, a largura é sempre 5 metros, sendo assim, a área vai variar em função do comprimento. Dessa forma, você pode fazer, quando ele fala que a área da sala A corresponde a 60% da área da sala original, você pode calcular 60% do comprimento da sala, porque a área vai variar em função desse comprimento, já que a largura é sempre a mesma, é sempre 5 metros, ok? 60% de 8 é 60 dividido por 100 vezes 8, ou 0,6 vezes 8. 0,6 vezes 8 dá 4,8. Então, o comprimento aqui da sala A, né, que tem 60% do comprimento original, vale 4,8 metros. Se tudo vale 8 e aqui vale 4,8, quanto vale o comprimento da sala B? Vale 8 menos 4,8. 8 menos 4,8 dá 3,2. Então, as medidas dos lados da sala B vão ser 3,2 metros e 5 metros. Sabendo as medidas, a gente consegue calcular o perímetro. O perímetro da sala B vai ser, então, 3,2 mais 3,2 mais 5 mais essa divisória aqui, mais 5 metros, né? 5 mais 5 dá 10, 3,2 mais 3,2 dá 6,4. 6,4 mais 10 dá 16,4. O perímetro da sala B é de 16,4 metros, beleza? Para essa questão, vai aparecer aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você também encontra uma questão envolvendo área e perímetro de figuras planas para você treinar. Não deixe de treinar, valeu? Vamos para a questão 32.
Uma pesquisa feita com 300 consumidores registrou a preferência de cada um deles sobre 3 marcas diferentes de sabonetes, conforme mostra a tabela, né? Então, a gente tem as marcas e o número de consumidores. Considerando-se o número total de consumidores apresentados na tabela, o gráfico que representa essas informações em porcentagem é qual gráfico? Bom, então, ele quer que a gente calcule quantos por cento cada um desses valores vão corresponder em relação ao total. Primeira coisa, vamos calcular o número total de consumidores. O total de consumidores vai ser 90 mais 75 mais 120 mais 15, o que dá 300 consumidores. Sendo assim, o total de consumidores, 300, vai corresponder a 100% e cada um desses valores vai corresponder a X%. Para a gente saber a porcentagem, a gente pode fazer regra de 3, né? Então, total de consumidores, 300, equivale a 100%. Os 90 consumidores da marca A vão corresponder a A%. Multiplica como um X, 300A é igual a 90 vezes 100. 90 vezes 100 dá 9.000. Pego o 300 que está multiplicando A, passo para o de cá, ele vai passar dividindo. A é igual a 9.000 dividido por 300. Corta esses dois zeros. Com esses dois zeros vai sobrar 90 dividido por 3, o que é igual a 30%. Né? Então, esses 90 correspondem a 30%. A mesma coisa você vai fazer para cada um dos outros valores. Né? Então, 300 vai corresponder a 100%, 75 vai corresponder a B. Multiplica como um X. 300B é igual a 7.500. B vai ser 7.500 dividido por 300. Corta esses zeros com esses zeros, sobra 75 dividido por 3, o que dá 25%. Para o 120, 300 corresponde a 100%, né? O total de consumidores corresponde a 100%. 120 consumidores vão corresponder a C. 300C é igual a 12.000. C é igual a 12.000 dividido por 300. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. 120 dividido por 3 dá 40. Por fim, 300 corresponde a 100%, 15 corresponde a Z. 300Z é igual a 1.500. Z vai ser 1.500 dividido por 300, o que dá 5%. Então, tendo as porcentagens de A, B, C e O, né, a gente conseguiria achar qual gráfico representa, né, esses dados. O gráfico seria o gráfico da letra E, né, que é representada aqui ó, em porcentagem no eixo Y e cada uma das marcas no eixo X. Né? Então, a marca A, 30%, marca B, 25%, a marca C, 40% e a marca O, 5%. Certinho? Então, essa é a segunda questão de porcentagem dessa prova, sendo que essa questão se resolvia fazendo regras de 3. Valeu? Vamos para a questão 33. A grade lateral de um clube é formada por 85 barras de ferro que foram pintadas nas cores verde e amarelo, obedecendo a ordem mostrada na figura. Então, você tinha 3 barras verdes, 1 barra azul. 3 barras verdes, 1 barra azul. Sabendo que as cores se repetiram sempre nessa mesma sequência, o número de barras pintadas na cor verde foi qual? Bom, nessa questão, observe que uma sequência completa corresponde a 3 barras verdes mais 1 barra amarela, não é? Então, assim, você vai ter sempre 1, 2, 3 verdes e 1 amarela. Aí começa outra sequência, 1, 2, 3 verdes, 1 amarela, depois 1, 2, 3 verdes, 1 amarela. Então, cada sequência tem 4 elementos, sendo 3 verdes e 1 amarelo. Se você tinha 85 barras, a gente pode dividir essas 85 barras por esses 4 elementos. Quais 4 elementos são esses? 3 verdes e 1 amarelo, para saber quantas sequências, né, existiam completas dentro dessas 85 barras. Então, vamos dividir 85 por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 2 vezes 4 dá 8, sobra 0. Desce o 5. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4 dá 1. Ou seja, existiram 21 sequências completas com 4 elementos, 21 sequências disso aqui, 3 barras verdes e 1 barra amarela, e ainda sobrava
uma barra, que seria a próxima barra. Então, sobraria uma barra verde, certinho? Entendeu? Consegui visualizar? Você tinha 21 sequências disso aqui inteiras e ainda sobrava uma barra, que é esse resto. Se a gente sabe, então, quantas sequências existiram, a gente consegue calcular quantas barras verdes tinham, né? Pintaram 21 sequências completas mais uma barra, que seria uma barra verde. Cada sequência tem 3 barras verdes, concorda? Cada sequência tem 3 barras verdes. Cada sequência de 4 elementos tem 3 verdes. Então, a gente tinha 21 sequências vezes 3 barras verdes em cada uma, mais uma barra verde que corresponde a esse resto aqui, vai ser o total de barras verdes. 21 vezes 3 dá 63, 63 mais 1 dá 64, ou seja, existiam 64 barras verdes dentro das 85 barras. Essa é a resposta da questão, a letra D, beleza? Conseguiu visualizar ou tem dúvidas? Para fazer essa questão, você tem que notar qual é a sequência completa. Qual é a sequência completa, né? Ou seja, qual é aquela sequência que se repete? A sequência que se repete são sempre 3 verdes e uma amarela. 3 verdes e uma amarela. Ou seja, a nossa sequência completa tem 4 elementos. Divide o total por 4, você vai obter como resposta o número de sequências completas e o resto vai ser o número de elementos que sobraram, né? Então, você vai ter 21 sequências de 4 elementos e vai sobrar um elemento que é o próximo. Esse próximo elemento, necessariamente, nesse caso, vai ser verde, né? Qual que é o próximo aqui? É verde, beleza? Vamos para a questão 34. Penúltima questão. Um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada, com 8 centímetros de lado, estava totalmente cheio de água. Desse recipiente foram retirados 160 ml, conforme mostra a figura. Então, esse recipiente estava cheio, retiraram 160 ml. Sabendo que a capacidade máxima desse recipiente é 960 ml, então, após a retirada dos 160 ml, a altura H da água restante dentro dele, em centímetros, será de quanto? Então, observe, antes tinham 960 ml, retiraram 160. Quanto sobrou? Né? Volume total, 960 ml. Volume retirado, 160. 960 menos 160 dá 800. Então, esse volume aqui de água corresponde a 800 ml. Se a gente sabe que esse volume corresponde a 800, a gente consegue calcular o valor de H usando a fórmula de volume. O volume é largura vezes comprimento vezes a altura. Então, o volume 800 ml é igual a 8, que é o comprimento, vezes a largura, que também é 8, vezes essa altura H, né? 8 vezes 8 dá 64, pego esse 64 que está multiplicando o H, passo para o lado de cá, ele vai passar dividindo, né? 800 dividido por 64 dá 12,5. Então, a altura é igual a 12,5 centímetros. Essa é a resposta da questão, a letra C. A altura é igual a 12,5 centímetros. Beleza? Isso porque 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Valeu? Só por isso você pode fazer essa conta direta assim, tá? Então, 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Vamos agora, então, para a última questão dessa prova. Vamos lá. 2 estacas de madeira perpendiculares ao solo e de alturas diferentes estão distantes uma da outra 1,5 metros. Então, a distância entre essas 2 estacas é 1,5 metros. Será colocada entre elas uma outra estaca de 1,7 metros de comprimento, que ficará apoiada nos pontos A e B, conforme mostra a figura. A diferença entre a altura da maior estaca e a altura da menor estaca, nessa ordem em centímetros, é de quanto? Bom, bem tranquila essa questão. Era só você desenhar aqui, ó, levar esse traço que está aqui para cima, assim, ó. Quanto que mede esse traço? Mede 1,5 metros, que corresponde à distância entre as 2 estacas. O problema é saber qual é essa distância aqui, ó, essa distância que eu chamei de x.
a distância entre a estaca maior, a altura da estaca maior, e a altura da estaca menor. Quer saber o valor de x? Você calcula x fazendo um teorema de Pitágoras, já que as estacas são perpendiculares ao solo. Esse ângulo aqui é de 90 graus, não é? Então, vamos fazer o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, 1,7 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, x ao quadrado mais 1,5 ao quadrado, correto? 1,7 vezes 1,7 dá 2,89, 1,5 vezes 1,5 dá 2,25. Passei esse 2,25 que estava positivo do lado de cá para o lado de cá. Se ele era positivo, passa para o outro lado, negativo. 2,89 menos 2,25 dá 0,64. Então, x ao quadrado é igual a 0,64. X vai ser raiz quadrada de 0,64. Raiz de 64 é 8, então raiz de 0,64 vai ser 0,8. X é igual a 0,8 metros. O problema é que a resposta é em centímetros. Já falei para você. Converter de metros para centímetros, metro, decímetro, centímetro. Tem que andar com a vírgula 2 casas para a direita, né? Então, 0,8 metros é igual a 8 decímetros, que é igual a 80 centímetros. Essa é a resposta da questão, seria a letra E. Beleza? Dúvida? Se você tiver dúvidas para qualquer uma das questões que eu resolvi com você nesse vídeo, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Se você curtiu as explicações, lembra, deixa o joinha no vídeo, compartilha o vídeo nas suas redes sociais para ajudar o canal e se inscreve, né? Se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer ainda mais. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!